Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido aluno, professor, dirigente, coordenador, é nosso convidado especial para mais uma lição do nosso quarto trimestre, que tem como título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Hoje a nossa lição é a lição de número 6, que vai tratar como a Igreja, Organismo e Organização. Lembrando, meus queridos, que nos acompanhem pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pelo nosso canal da TCM 838 TV de Mossoró e pela Rádio Libertadora 96.3. Então, hoje, a lição maravilhosa, nosso textual diz o seguinte, isto se encontra em Atos capítulo 6, versículo 3, diz assim, olha só o texto como é interessante, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Verdade prática, diz o seguinte, a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Então, como corpo místico de Cristo, a igreja é um organismo vivo, certo? Espiritual, tendo ao mesmo tempo aqui a sua organização temporal. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Nós não vamos ler para ganharmos tempos, mas fica a cargo de cada professor em sala de aula. Lembrando que esta aula ela não substitui a aula presencial aos domingos. Nossos objetivos também é aprofundar nosso entendimento acerca da igreja, né, como um organismo ordenado. Nosso tópico 2 é compreender por meio de exemplos da igreja primitiva como eles tratavam. Nosso terceiro tópico é aprender as principais formas de governo da igreja, certo? Então, logo na introdução, o autor deixa bem claro que vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Então, ele deixa bem claro que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Então, a igreja, ela é, ao mesmo tempo, um organismo e uma organização. Nesse momento, ela é a igreja visível, com seu aspecto visível, ou seja, ela é invisível, com seu aspecto visível. As igrejas locais, com seus templos e com tudo aqueles que contêm, são suas organizações. Mas o povo que pertence a estas igrejas, que frequenta, servindo, adorando, nascido no Espírito Santo, formam um conjunto universal, um organismo espiritual. Isto Pedro deixou bem claro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5. E em Colossenses, capítulo 2, verso 19, olha só o que o texto diz, como é interessante. E não ligada à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento em Deus. E lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 16, diz assim, do qual, olha só como é interessante, todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Então, veja só, eu tenho um organismo e desse organismo eu tenho umas organizações. É tanto que ela faz, nesse momento, um aumento do corpo para a edificação em amor. Se encontra em Efésios capítulo 4, verso 16. Nosso primeiro tópico, nós temos aqui a estrutura da igreja cristã. Nosso subtópico diz, a igreja como organismo. É vista como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Então, nós já vemos isso na introdução, né? Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, o texto diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. É interessante que um organismo
ele tem apenas uma cabeça, do mesmo jeito como a igreja. E uma organização, ela pode ter mais. Como o corpo de Cristo, a igreja só tem uma cabeça, que é o próprio Cristo. Ela é chamada de corpo porque ela é a expressão visível dele aqui na terra. Bem como ele executa a sua obra e faz do modo que ele quer o seu querer. Tanto que quando o apóstolo Paulo ele começou a perseguir os cristãos, o Senhor disse: por que você me persegues? Então, não estava perseguindo a Cristo, estava perseguindo a igreja, uma organização, uma situação visível, ou seja, é a expressão visível. Então, não estava perseguindo Cristo, estava perseguindo a igreja. Então, isso mostra que todo o que está em volta de uma pessoa, em nome do seu rol de membros, em nome da igreja, está organizada em um livro. Então, fazemos parte de uma organização. Nessa organização precisa de ter um livro. Do mesmo jeito como a igreja, ela é a expressão visível de Deus, também há uma organização, que até os nossos nomes está escrito no céu. Agora, a igreja como uma organização. É interessante que aqui fala da igreja primitiva, nesse subtópico. A igreja primitiva estava centrada nas constituições locais. Isso mostra aqui em Atos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 12, capítulo 11, capítulo 15, vai mostrando que a organização permite que a igreja como uma estrutura social. Então, a liderança ali, ela era centrada ou era centralizada onde? Nos apóstolos, que refere-se a um modelo como a igreja primitiva, ela empenhava essa organização. Por exemplo, eles instituíram lideranças locais, lá em Atos 14, Atos 6, como é o nosso textuário. Eles também constituíam doutrinas, tinha constantemente reuniões de orações, sem contar que se reuniram no primeiro concílio da igreja para justamente tratar desta organização. Então, sempre que os apóstolos eles desempenharam um papel central e decisivo na orientação, tanto na doutrina quanto na administração da comunidade cristã. Então, por exemplo, lá na organização do tabernáculo, tinha também um culto, tinha o seu aparato, tinha o sacerdócio, tinha o seu ritual, tinha o sacrifício. A gente pode ver lá em Êxodo 40. Lá em Levíticos, nos capítulos do 1 ao 9, vemos também essa formação, essa formalidade, essa organização e sacrifício. E muitos lugares hoje em dia, tem também, desfruta dessa organização. Então, a organização permite que essa igreja seja estruturada, se movimente e faça algo que centralize toda a sua organização em um único propósito. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 34, tudo foi bem organizado nos mínimos detalhes e, contudo, dessa organização, a presença divina repousou sobre o tabernáculo. Lá em Levítico capítulo 9, vai falar sobre os sacerdotes e sobre o sacrifício, como o sacerdote se vestia. Então, toda a estrutura, ela tem que ser organizada. Então, antes de Jesus realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes, olha só o que ele faz. Para alimentar a multidão, ele pediu aos seus discípulos que organizassem a multidão de grupos de 100 e de 50 pessoas. E seguiu então o milagre. Então, primeiro ele organizou aquela multidão para poder fazer o milagre. Então, toda a criação, ela reflete uma originada organização da mão de Deus. Então, tudo foi organizado, tudo foi nos mínimos detalhes, os astros, as galáxias, então tudo foi organizado. Então, a igreja, ela
universal, ela é um organismo, local, ela é uma organização. Universal, ela é invisível e local, ela é visível. Universal, ela é interdenominacional e local, ela é denominacional. Universal, Jesus é o único líder da sua cabeça e local é uma organização, há uma distribuição, há uma descentralização. Há um chefe hierárquico que ele descentraliza as suas atividades. Então isso mostra que organismo e organização, certo? É algo que da parte de Deus tem vida e tem organização. Vimos que a igreja como corpo de Cristo é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização, como nós vemos. Um organismo ele tem vida, uma organização não. Então, as igrejas universal como corpo de Cristo, como organismo, não depende de cerimônias, mas uma organização sim. Ou seja, cerimônias, conhecimento, templos, estrutura. Então, uma organização precisa de tudo isso. Livros civis, livro de atas, livro de rol de membros e coisas semelhantes. Toda organização precisa disso, certo? Então, a igreja universal, que é invisível, ela permanece inabalável. Quando tudo isso terminar, o Senhor Jesus Cristo vai mostrar que tudo que ele fez e organizou é bem estruturado. Então, ela, para subsistir, depende tão somente da real presença de Deus. Então, essa organização, ela depende do poder de Deus e do poder do Espírito Santo para vivificá-lo e para dinamizá-la. Meus queridos, logo iniciaremos o bloco 2 como título A Igreja, um organismo vivo e organizado. Não sai do seu local, que logo iniciaremos o bloco 2. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso bloco 2, que tem como título A Igreja, um organismo vivo e organizado. Lembrando, meus queridos, nos acompanhem pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pelos canais da TCM 8 e 38, TV de Mossoró e pela Rádio Libertadora 96.3. Agora, no subtópico 1 do tópico 2, diz assim: no seu aspecto local, uma igreja, um organismo vivo e organizado no seu aspecto local. Como a gente viu aqui, o contexto disso no Novo Testamento, as igrejas existem localmente como comunidade organizada. Então, isso há uma vivência comunitária para isso. Então, a comunidade, é interessante que essa palavra comunidade, ela é de origem latina, cuja raiz deriva do termo comunhão. E nós vimos que a igreja aqui, ela preservava na comunhão, na oração, ela instituiu diáconos, ela elegeu liderança, enviou os primeiros missionários. Olha só o que essa comunidade ela fez. Então, como ela usa o termo comunhão, que traduz em seu termo grego equivalente à palavra koinonia, fala de um termo sobre uma vivência comunitária, que isso mostra uma fé que é experimentada pela igreja, principalmente no seu caráter primitivo. Perseveravam, afirma o texto da lição, que era algo, não era eventual, mas era constante, um compromisso, e eles tinham toda a responsabilidade. É tanto que, quando a igreja primitiva, eles buscavam essa organização, quando eles se reuniam, eles tinham o propósito e o prazer de estar com Cristo. Há uma teoria hoje em voga que não mais se prioriza com frequência ser assíduo aos cultos. E na igreja primitiva, para a gente pegar esse modelo, eles perseveravam na doutrina, nas orações, no partir do pão e na comunhão. Hoje as pessoas
usam uma linha de pensamento que o que importa é ter comunhão com Deus. Mas aqui eles no seu aspecto local, havia igreja em Roma, em Corinto, em Efeso, mas eles buscavam isso, oravam, continuavam, elegiam lideranças para ter um momento de se congregar. Então, no entanto, quem desfruta desse relacionamento vertical entre igreja e Deus, sente-se necessariamente compelido em não apenas manter-se vinculado a uma comunidade cristã, mas a preservar ali, vivenciando e vivendo comunhão com os seus irmãos. 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas precisamos ter comunhão, viver em comunidade, isto é vivência. E quando nós vivemos em comunhão, organizamos isso, partimos a nossa doutrina, oramos com um propósito, elegemos liderança, enviamos também missionário. Então isso mostra que esse organismo vivo, ele age de forma organizada. E todo organismo, de forma organizada, que é uma organização, ele também tem seu aspecto litúrgico e ritual. Então, toda igreja organizada possui sua liturgia. Nós vimos aqui que, na igreja primitiva também, eles tinham a decência de estar no seu culto. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, o apóstolo Paulo diz: fazer tudo com ordem e com decência. Respeito uns aos outros, vamos tratar dessa forma, como a doutrina ela explica, como a doutrina fala. Já no capítulo 11, verso 16, quando vai tratar daquela doutrina acerca do véu, ele diz: mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, isso mantinha-se um ritual para aquelas igrejas. Então, a palavra culto, ela traduz uma palavra grega, latreia, que aparece 5 vezes no Novo Testamento. Mostra como um serviço sagrado. Isso a gente vê lá em João, capítulo 16, versículo 2, lá em Romanos, capítulo 9, versículo 4, capítulo 12, versículo 1, mostra como eu estou fazendo um serviço, né? Que significa serviço. Então, pode ser que o serviço ele seja uma obediência geral a Deus, que esse serviço é um meio de organizar essas situações. Por exemplo, quando alguém vai servir uma ceia do Senhor, que também ele serviu uma ceia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo deixou bem claro: olha, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Então, isso mostra que deve ser uma organização. Então, um culto religioso, da minha, de qualquer igreja, ela não pode ter as suas formas de modo que não tem uma liturgia, que não tem uma organização, que não tem os hinos cantados, que não tem o ensino da palavra. Então, um culto religioso de sua igreja não pode ser o seu culto em forma litúrgica, mas um culto oferecido pela igreja local, que reverencia a Deus, deve completar nossa adoração individual, pois só na igreja é possível desfrutar a comunhão dos santos e desenvolver-se como membro do corpo de Cristo. Isso está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Então, mostra que toda a situação, ele mostra uma ordem, uma decência, a sua forma litúrgica. Por exemplo, em Salmos 116, versículos 17, ele mostra uma devoção. Em Atos 14, mostra decência e ordem. Em Coríntios, capítulo 14, verso 56, ele mostra a edificação do corpo de Cristo. Então, a sua liturgia, ela tem a sua organização. E organização, quando eu faço, é serviço. A liturgia
ela é considerada por várias denominações cristãs um ofício, serviço indispensável e obrigatório. Então, isso porque as igrejas cristãs, elas prestam um essencial culto de adoração a Deus. Então, eu preciso ser organizado, eu preciso me organizar. Vou iniciar um culto, um trabalho, tudo meu tem que ser organizado, porque Cristo, ele é o cabeça dessa edificação e dessa adoração. Então, os principais elementos dessa liturgia, deste culto, é doutrina, oração, palavra, tudo isso forma um organismo bem organizado. E nós vimos no primeiro bloco que tudo que o Senhor fez até a sua criação foi de forma organizada. Ele separou a cada dia o que ele iria fazer. Então, em um culto, eu tenho devoção, eu tenho decência, eu tenho ordem, eu tenho a edificação do corpo de Cristo, porque o culto espiritual que a igreja oferece a Deus é transcendental e, ao mesmo tempo, experimental. O grande Deus, ele tem que ser adorado, o grande eterno, ele tem que ser adorado pelos homens e pelas pessoas e ser agraciado por toda a sorte de bênçãos e bondade e misericórdia. Meus queridos, é interessante que a sinopse do bloco 2 diz assim: organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos dá exemplo, nos exemplifica como a ordem é importante para a comunidade de fé sadia e eficaz. Então, logo iniciaremos o bloco 3 com o título O Governo da Igreja nas Diferentes Tradições. Não saia, voltamos logo. Olá, meus queridos, estamos de volta para o nosso final, agora para o bloco de número 3, que tem como subtópico episcopal. Essa palavra, ela traduz do grego, como o comentarista frisou bem aqui, episcopos, que aparece algumas vezes no Novo Testamento. Ele colocou 3 vezes, mas em Filipenses, capítulo 1, versículo 1 também mostra essa palavra. Também em Atos, capítulo 20, versículo 28, ele diz: cuidem de vocês, membros do rebanho, pelo qual o Espírito Santo vos constituiu, colocou bispo para pastoreares a igreja de Deus. Essa palavra bispo é episcopos, certo? Traduzido para o grego, que tem como título supervisores, vários substantivos também, que é um substantivo. Esse substantivo ep, né? Ep, e também sobre escopos, é vigia, né? Então, mostra que, além de bispo, nós somos supervisores. E em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, ele diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Então, ele mostra também esse superintendente, esse supervisor. E o mais interessante, que as diferenças de organizações mostra que isso já vem desde os tempos antigos, que na LXX, quando a gente vê essa palavra, em 2 Crônicas, capítulo 34, ele mostra que são prefeitos que cuidavam de cidades, ou seja, prefeitos que guardavam suas cidades, que organizavam suas cidades. E também Isaías, capítulo 60, verso 17, ele corrobora com essa palavra. Em Atenas, essa palavra episcopoi, certo? Ou episcopai, eram magistrados enviados a cidades distantes com o objetivo de organizá-las e governá-las. Nas páginas do Novo Testamento, a palavra é usada e é empregada a respeito de encarregados de igrejas locais, supervisores, superintendentes, pastores, presbíteros. Então, isso mostra que Jesus, ele usa esse sentido de modo figurado. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 25, diz assim, olha:
porque estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos converteis ao pastor e bispos, olha só, da vossa alma. Então, esse nome equivale simplesmente o termo grego de presbítero, que é justamente derivado de um sistema de governo judeu. Então, essa palavra bispo, ele mostra que quando nós vamos pastorear, nós estamos organizando um rebanho, estamos fazendo algo que seja um ofício, né? E no subtópico 2 vai mostrar que o ofício de presbíteros é encontrado no Novo Testamento. Então, vai mostrar a igreja primitiva, o seu significado, a liderança local e as suas qualificações. Então, qual o significado? Então, de acordo com a Bíblia palavra-chave, o termo presbítero, que do grego é presbúteros, né? Ou presbíteros, é uma forma comparativa da palavra prebus, que é uma pessoa mais velha. Tanto que na igreja primitiva eles eram chamados de anciã, que como substantivo que é empregado para o judeu de uma forma mais madura, né? De ancião. Então era um título de uma pessoa digna, certo? Que experimentavam uma idade madura, que formavam um governo de uma igreja local. E é tanto que quando o apóstolo Paulo ele cuidou de organizar a administração das igrejas locais, por onde ele plantava, ele separava um grupo de obreiros para o seu trabalho. Então ele mostrava essa forma de organizar. E quando Paulo ele escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, lá no capítulo 1, versículo 4, também no capítulo 5, versículo 7, ele instituiu e estabeleceu presbítero em diversos lugares dessas cidades. Então, está claro que o aspecto pastoral daquela época era exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs mais antigas. Então, a gente vê que a palavra presbítero, ele também segue o modelo episcopal, de um termo de organização, e precisou de um concílio para que pudesse dar essas qualificações. Então, no Novo Testamento, as referências aos presbíteros, eles sempre se encontram no plural, presbíteros, bispos ou anciões. Vai ter, em certos casos, que bispo vai estar no singular, mas quando se refere à comunidade, se refere no plural, presbíteros, bispos e anciões. Se a gente lê Atos 11:40, Atos 20:17. Então, como liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé, que eram os anciãos, presbíteros, eles cuidavam da igreja. Então, a função dos presbíteros era pastoral. Então, portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas, como a gente vimos lá, Pedro escrevendo na sua primeira carta. Então, mas para isso, tinha que ter algumas qualificações. Então, o serviço dos diáconos, houve também qualificações, teve que ser organizado. Então, quando a gente mostra uma leitura bem atenta desses textos, ele lista uma importância de função, certo? Como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-lo. Por quê? Porque o bom conselho do apóstolo Paulo ainda é de maneira mais segura de se separar os obreiros. Porque temos que mostrar, quando ele escreve lá para Timóteo e para Tito, ele diz: olha, você pegue os seus presbíteros e distribua nas igrejas locais. Então, isso mostra uma função pastoral. Então, mostra o significado da função, mostra uma liderança local para ser exercida, baseada no organismo vivo, certo? Para uma organização, e as qualificações. Tinha que ser qualificado. Então, o termo presbítero do grego é sinônimo de bispo episcopal, de professor, didásculo e de pastor, poimê. Então, logo, a sua função é pastoral. Então, eu tenho aqui várias derivações do nome presbítero, né? Da função
episcopal da função presbiteral. É tanto que a atuação dos presbíteros no Concílio de Jerusalém em relação a sérias questões étnicas e eclesiásticas que podia comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos e os presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Se encontra em Atos capítulo 15, verso 2, verso 9, até o verso 11 a gente vai ver. E em seguida, os presbíteros, os anciões, eles foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. Atos 16, verso 4 diz assim: e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Anciões é presbíteros. E a maneira como de se congregar. O autor aqui ele vai mostrar que o nosso modelo de se congregar segue o modelo da Igreja Batista. Então, as igrejas batistas, ela tem hoje, no Brasil, a sua ênfase, ela tem sua autonomia local, mas ela também dá uma liberdade religiosa, batismo por imersão de crentes, professores, certo? Faz separação de igrejas e Estado e a interpretação das Escrituras como única autoridade de fé e prática. Então, elas são conhecidas por sua ênfase na evangelização, missão, discipulado e serviço comunitário. E o sistema de governo hoje das Assembleias de Deus, a Convenção Geral em 1930, foi um aumento e um momento crucial na história das Assembleias de Deus no Brasil. Uma denominação pentecostal que emergiu no início do século XX. Então, este evento de 1930, ela marcou um processo de unificação de diversas congregações, certo? De convenções, e exigiam que todas se reunissem em um só local. Então, quando conselhos foram criados, comitês hierárquicos, líderes denominacionais foram criados, então tudo isso mostra que, embora cada igreja local mantenha sua autonomia, as Assembleias de Deus estabelecem conselhos e comitês, certo? Em níveis regional e nacional para coordenar e orientar as atividades da denominação em todo o país, ou se for em todo o mundo. Então, isso é organização. Isso mostra um tipo de organização, de conselho. Do mesmo modo que houve um conselho lá em Jerusalém, também há hoje em dia. Então, ainda segue esse modelo. Então, temos também líderes denominacionais. Então, as Assembleias de Deus, ela tem líderes denominacionais como presidentes de convenções regionais, líderes nacionais. Alguns deles exercem autoridade sobre as igrejas locais. Embora as igrejas locais ela tenham sua autonomia, mas ela estabelece uma direção e uma denominação e sua responsabilidade a uma supervisão pastoral. Então, isso mostra que o modelo estrutural e organizacional do Novo Testamento, inspirado na tradição cristã, ela se mantém hoje, certo? Bem regulamentada nos ministérios da igreja. Então, lembrando que um organismo vivo, ele também tem sua organização. Então, precisamos ser essa igreja. Então, nós vimos que a igreja como organismo e como organização. E todas as escrituras, ela declara que um organismo vivo, ele tem que ser organizado. Meus queridos, obrigado pelo seu tempo. Nos acompanhem pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pelos canais da TCM 8 e 38 e pela Rádio Libertadora FM 96.3. Lembrando que esta aula, ela não substitui a aula presencial aos domingos. Fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.